Hoje eu queria falar um pouco sobre esses rádios que eu utilizo no mato. O casal de HT Baofeng, o V5R, um rádio excelente para atividade mateira, outdoor, por aí. E eu já tenho ele há muitos anos, praticamente desde quando foi lançado. E nos tempos que eu comprei ele, somente uma bateria que apresentou problema. Ela, durante a carga, ela apresentava um pisca-pisca, indicando erro no carregamento, né? E fui ver, tá estufada aqui, ó. Peguei, descartei ela e comprei uma outra. Tá em operação, sem problema, né? Esse rádio tá configurado para o meu uso. Bom, inicialmente os dois são homologados, né? Conforme exige a Anatel. Você tem que passar por um processo que você faz a solicitação da homologação do seu rádio. E depois você recebe os selos para colar nele e também um certificado de homologação que você tem que carregar junto, né? E também esse tipo de rádio ele exige que você seja radioamador, né? Possua o COER, que é o certificado de estação, de operador de estação de radioamador, no mínimo classe C. E bom, voltando ao assunto, eles estão configurados para minha necessidade, né? Tá vendo aqui quando chama? Se eu mudar de banda, no caso aqui, ele é um rádio UV, né? Rádio opera em UHF, VHF. Mudando de banda aqui no caso, ele chama tanto numa faixa como na outra. Eu tenho na memória dele, inclusive vou deixar aí na descrição do vídeo, as frequências mais usuais dos HTs aí da Baofeng, o 777S, e os da Motorola Talk About, né? Para um caso de emergência aí, você tiver que pedir ajuda, você tem uma gama maior de pessoas aí na escuta, né? Além de frequência nacional de chamada, frequência naval, internacional e por aí vai. Bom, esses rádios têm muita utilidade no caso de você estar com um companheiro numa espera, o outro em outra. Você pode manter um QSO aí, a conversa de ponto a ponto, né? Também tem muitas repetidoras que estão gravadas aqui, repetidoras regionais. O bom é que você, na sua região, você descubra aí as frequências das repetidoras mais próximas do seu raio de ação, né? E salve aqui na memória do seu rádio. Ele é facilmente configurável, tanto pelo rádio aqui acessando os menus dele,
tem 128 memórias, ou então, através desse cabo aqui, ó, ele é próprio desse modelo, né? É um cabo da Baofeng que você conecta no seu notebook, computador, e através de um programinha chamado Chirp, você faz o download dessa memória que está aqui no seu rádio, faz as alterações, adiciona ou remove alguma coisa, faz o que você quer fazer, e depois você faz o upload para o rádio novamente, né? Ele fica salvo aqui na memória do rádio. E você pode salvar também o arquivo e compartilhar para um amigo, né? Conforme a necessidade. Bom, voltando aqui no rádio, ele tem o modo memória, né? Modo VFO. E uma chave aqui, ó, estando bloqueado, aqui no asterístico, você não consegue fazer nada aqui no teclado, para que não ocorra aí uma alteração sem intenção, né? Aqui está no modo memória, passa para o VFO, onde você insere frequências ou faz o scan. Ele tem um scan aqui, ó, botão de scan. Ele escaneia tanto no modo de VFO, que é o modo de frequência, né, explícita aqui, quanto no modo de memória. Botão 3 aqui é o botão de scan. Sempre que ele encontra alguma coisa, ele para. Caso aqui ele deu a volta em toda a memória dele, não achou nada falando. E achou aqui, ó. Motorola. No canal 5 e no canal 7 do Motorola tá tendo conversação. Bom, ele também tem farolete. Um farolete que quebra bem o galho, às vezes, para você procurar alguma coisa. Tem um estrobo para sinalizar. E também tem o rádio FM. Você coloca aqui a frequência que você quer, conforme a sua estação que você quer sintonizar, e pode ficar ouvindo o FM, né? Tem também esse bip, um alarme de emergência. Caso você esteja perdido, para emitir um sinal sonoro para orientar o companheiro, o resgate ou coisa do tipo, né? Eu tenho duas antenas dessas daqui, ó, NA771 da Nagoya, mas eu não sei, talvez seja pirata, né? Hoje em dia fica difícil para você identificar o que é original e o que deixa de ser, né? Eu fiz testes com ela, inclusive utilizando as duas, e não vi diferença. Inclusive é inferior a essa que vem no rádio, né? De modo que, além dela ser maior e menos operacional aí no ponto de vista de estorva bastante, né? Eu não vi diferença nem numa banda nem em outra. De modo que não utilizo. Também não recomendo esse modelo aqui, caso seja
original, né? Essa minha com certeza não é original. Aqui do lado você pode acoplar um PTT para você manter ele na sua mochila, na cintura e operar ele através de um PTT de mão. No caso aqui eu não tenho. Eu só utilizo mesmo para conectar aqui o cabo que eu vou utilizar na configuração no computador, né? O raio de ação dele varia muito do relevo, né? Ele tem, como eu já falei, ele opera tanto em VHF quanto em UHF, né? Você troca aqui, ó, a banda dele. Se você está falando próximo, utilize o VHF, que ele tem uma modulação mais limpa, né? Agora, para caso de alcance, terreno acidentado, o melhor será aqui no UHF, né? Ele tem um melhor rendimento com obstáculos, esse tipo de coisa. Esse aqui no caso, ele está configurado para ouvir duas frequências, né? Por isso que aparece aquele S lá em cima. Se alguém fala comigo e eu estou configurado para receber lá em cima, ele vai automaticamente ouvir e passar para cá, né? Eu respondo se eu quiser. Eu também posso ficar aqui, ele também vai ouvir a frequência de cima. Isso é configurável no rádio e também no computador, né? E você muda a banda de cima. No caso lá tá VHF. Mudo para baixo. Coloco uma frequência de V aqui, por exemplo, 4444. Tá aí em VHF. Se eu aperto o band aqui, ó, ele vai para o UHF. Então aqui eu seleciono a banda que eu quero operar. Ele tem um menu aqui, você regula squelch, reseta todo o rádio e as configurações de praxe dele aqui, potência, né? Tem, salvo erro aqui, 40 pontos de configuração. 40, né? Então, é um rádio que eu recomendo. Tem esse quesito aí que você tem que ser, no mínimo, PU, né? A classe C, conforme a sua região, vai dizer se você é PU2, PU4, 5, 8, conforme a sua região no Brasil. As frequências que você pode configurar aqui são praticamente infinitas, né? Sendo que são 128 memórias. Você pode deixar elas fora da memória também. Eu vou deixar na descrição do vídeo as mais comuns aí que eu tenho aqui no rádio. Para, se interessa alguém aí, possa salvar. O certo é você colocar no seu rádio e fazer experiência com alguém que tem um rádio, por exemplo, o Baofeng 777S. Está configurado aqui todos os canais dele. Mas já aconteceu comigo de eu colocar aqui a frequência correta, conforme eu encontrei na internet, e não funcionar no rádio
do companheiro. Aí no caso você tem que ir fazendo ajustes, modificando alguma coisa até você encontrar a frequência que ele está emitindo, né? Tem uma forma de você escanear aqui quando ele está transmitindo e você encontra a frequência que ele está operando e você coloca aqui no seu HT. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, né, a respeito. Eu tenho também, às vezes eu deixo o rádio na base. Você pode conectar aqui, tirar essa antena, colocar uma antena base nele. Por exemplo, na fazenda, você coloca uma antena no alto lá e vai para a espera. E, logicamente, o alcance de uma antena externa é muito maior do que uma antena móvel dessa daqui, né? Aí você tem mais facilidade de ouvir e também de transmitir para a base. Solicitar aí um apoio para ajudar com o animal abatido, aí no caso do javali, né? Geralmente um animal pesado, você precisa de auxílio. Ou solicitar aí auxílio para você mesmo, comunicar alguma coisa. E também receber informação, né? Então é um rádio que... Eu estou no rádio amador desde os anos 70, 74, salvo engano. E tem um outro HT também, mas o que eu mais uso é esse aqui. Esse rádio aqui eu recomendo. Se você não... Ele é muito barato também, né? Um rádio que custa menos de R$200. E é um rádio excepcional. Se você não quer se comprometer em tirar licença, quer ficar mais em off, compra um rádio da Motorola, um desses talk-out, né? Para poder ficar falando com o teu companheiro, com a tua base, nas proximidades, para um caso de emergência. Ou um Baofeng, o 777S, que é um rádio bastante utilizado, muito bom também. E todos esses rádios são compatíveis com esse aqui, no quesito de você conseguir falar com eles, né? Então, só tem motivo de a pessoa investir nesse equipamento aqui, tá? A bateria dele dura muito, né? Tem esse clipe aqui para prender na cinta. Praticamente não ocupa espaço, né? Se você não só ficar na escuta, praticamente usar para conversação necessária, dura uma semana a bateria dele, ou mais. Usando direto, dá para 2 dias aí de comunicação. Eu acho que era isso que esses dias eu falei sobre a bateria que eu recebi a nova, né? Então ficou faltando falar um pouco do rádio. Mas eu sempre esqueço alguma coisa e deixo aí na descrição do vídeo. Ele tem 2 potências de meio watt e 5 watts, né? Se você estiver falando de espera para espera, nas proximidades, você pode falar já configurar para usar meio watt, né? Que é mais do que suficiente para uma região aí de 500, 600 metros de distância, dentro do mato. E caso contrário, deixa programado já em alta potência para que você não tenha perrengue, não passe um perrengue aí por falta de a pessoa não ouvir você, né? Você ouve a pessoa e a pessoa não te escuta porque você está transmitindo com baixa potência. Ele tem uma marcação de L e low, né? De low e um high, um Hzinho, né? De alta potência. É isso, né? Recomenda-se levar bateria auxiliar, né? Porque você nunca sabe o que pode acontecer numa jornada mais longa. Eu não tenho, só tenho essas duas aqui e nunca tive problema com falta de bateria.
Existe carregador veicular para ele. Existe esses aqui também, tem dois que cada um vem em um rádio. São excelentes e carregam até rápido, né? Tá aqui. Existem os modelos camuflado, né? Mais taticão aí para pessoa mais avançada. E tem esses pretinhos aqui que são, ao meu ver, são top. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. E agradeço aí pela paciência. Forte abraço a todos. E por hoje é só.